Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Criminis. Estamos de regresso para mais 10 novos episódios que sairão, já sabe, quinzenalmente, às quintas-feiras. Hoje, neste episódio, temos connosco Inês Farinha, que é doutoranda em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, jurista na Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial e também voluntária na Associação Nuvem Vitória, que é uma associação que conta histórias a crianças hospitalizadas. E também temos connosco Nuno Jardim, diretor-geral do CASA, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, e trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo e famílias em situação de vulnerabilidade social. Estes dois convidados estão hoje connosco para falarmos sobre pobreza e criminalização. E o repto é: será a pobreza sinónimo de criminalização? É verdade, sejam bem-vindos ao Criminis. Eu começava por uma pequena definição, pequena, enorme no seu conteúdo, da Comissão sobre os Direitos Sociais, Económicos e Culturais das Nações Unidas, que já data de 2001, sobre aquilo que caracteriza a pobreza como a situação sustentada e crónica de acesso a recursos e a bens necessários que permitam um gozo adequado a um padrão de vida e a outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais. E partindo desta definição, a questão que tenho para vos colocar é porque é que tão frequentemente nós ligamos pobreza a esta ausência de acesso a estes direitos civis, culturais e económicos. Muito obrigada, Marco, por essa definição, ou seja, muito completa e que no fundo dá aqui, no fundo, de início a esta nossa discussão. E esta questão da pobreza levanta aqui, portanto, várias questões, várias problemáticas, eh, que estão muito ligadas a isso que acabaste de dizer relativamente ao acesso aos bens. E, portanto, isto coloca logo aqui uma questão, no fundo, sociológica, não é? Ou seja, de uns em detrimento de outros, ou seja, pessoas que têm acesso a bens, não é? E esse acesso é um acesso privilegiado, no fundo, em contraposição com outras pessoas, não é? No fundo, empobrecidas, os pobres, e até na acessão da definição, ou naquilo que nos fala Bauman, dos vagabundos, não é? Ou seja, aquela definição do acesso, que está mais facilitado a uns do que a outros. Portanto, é um bocadinho esta questão de base sociológica, não é? Que tem que ver com esta questão de acesso aos bens, parece-me. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Quer dizer, eu, pela minha experiência no terreno, que é basicamente eu não sou um académico da área, trabalho no terreno, estou diariamente a lidar com estas pessoas, com estas situações. Quer dizer, o que se nota e de todas as pessoas que lido e que ajudamos, de facto nota-se um historial, não é, eu penso que é geral, esse historial das pessoas virem de famílias ou de vivências ou de realidades em que são de carências económico-sociais muito elevadas, e isso depois acaba por definir um pouco a vida deles, o caminho deles, as escolhas, as próprias escolhas que fazem, e isso depois nota-se mais tarde, quando chegam a determinadas idades e têm que tomar algumas decisões mais, que vão no fundo sustentar mais a vida deles, elas acabam por não surgir. É um pouco isso que eu vejo notando ao longo das pessoas que são, por exemplo, pessoas em situação de sem-abrigo. O que nós verificamos é que a maior parte delas, além da estruturação familiar que está inerente a praticamente todos eles, as situações de carência socioeconómica que viveram em criança, em jovem, e que não lhes permitiu ter acesso a outras oportunidades, levou a que muitos tomem decisões erradas, às vezes a nível de formação, de estudo, de profissão, ou de amizades, ou outras, ou consumos, ou o que for, mas isso nota-se, acho que é muito claro andando na rua e vivendo com essas pessoas, nota-se que é essa a realidade. E, consequentemente, caminhos mais delinquentes, diríamos? Eu não diria, eu não acho que seja assim tão geral a nível da criminalidade, não acho. Acho que é uma realidade, que há pessoas que acabam por escolher esse caminho, ou a própria situação da vida faz com que eles tenham que, às vezes tomam-se decisões, até nós muitas vezes tomamos decisões
que muitas vezes nem sequer são as corretas, se calhar até a nível legal. Muitas vezes por desconhecimento, outras vezes não. Mas eu não acho que seja geral, que seja transversal. Acho que há uma faixa que acaba por ter esse caminho, e muitas vezes também por influência. Ou seja, já o pai vivia dessa forma, já o resto da família, ou o irmão. Depois os grupos das amizades com que entram também podem levar a isso, Uhum. mas não acho que tomem decisões. Este tipo de pessoas acho que não toma essas decisões de uma forma Tão linear. consciente. Certo. Eu acho que é um caminho que às vezes a vida lhes leva. É o que sabem fazer muitas vezes. Nota-se isso. E qual é que será aqui o papel do Estado e das políticas públicas, ou a falta delas, que acaba, de certo modo, por criar estes ciclos que, como vocês acabaram aqui de certo modo, partilhar connosco, conhecemos o início, conhecemos o percurso e muitas vezes encontramos, para quem estuda, nomeadamente as prisões, encontramos no fim da linha, que é a política pública de reinserção a partir do espaço prisional. O que é que falta aqui para que em Portugal ainda subsista uma identificação tão clara desta linha? Portanto, eu acho que pegando nisso exatamente, aliás, eu ia já fazer um pouco esse salto, não é? Aqui para a questão do epílogo, que é a questão das prisões e aquilo e a realidade que nós acabamos por conhecer, não é? No fundo, desse fim de linha, mas que essa questão, ou seja, aquilo que se vivencia hoje nas prisões e aquilo que é o próprio sistema, é a tal demissão do Estado do seu papel social e daquilo que deve ser a integração do homem que passa a delinquir, ou seja, daquele que no fundo sai do trilho que devia ser o trilho normal e portanto sem a prática do crime. Mas sem querer ser aqui demasiado, no fundo também, demasiado académica, levando isso para uma questão eminentemente técnica, mas a questão é essa, ou seja, todos aqueles que não têm o tal acesso, não é, no fundo, aos bens acabam por ir parar à prisão. E depois o que é que acontece? O que acontece depois é que há, no fundo, uma estigmatização, no fundo, duplicada, ou seja, a pessoa já tem, no fundo, já é excluída da sociedade, o que a leva, no fundo, a praticar o crime. E depois chega a um espaço, que é o espaço prisional, que no fundo acaba por atirá-la, no fundo, para como é que eu hei de dizer? Ou seja, em vez de a integrar ou de a trazer de volta àquilo que devia ser, no fundo, um aspecto no fundo, trazê-la outra vez de novo à sociedade, acaba por torná-la, ou no fundo, fazer aqui com que o polo da pobreza acabe por não a deixar, ou seja, e acompanha o seu trajeto e ele acaba, na minha opinião, por se agudizar. Não sei se o Nuno, enfim, no terreno terá no fundo outra visão, mas no fundo a minha visão passa um pouco por aqui, não é? Da prática, Nuno, o que é que temos? O que eu vejo é essa questão mesmo da estigmatização. Acho que é ok. O que se nota na rua, o que se nota com as pessoas em situação de sem-abrigo, principalmente estas pessoas que estão já numa fase limite, não é? Digamos, de uma sobrevivência, não é? Há de facto uma grande estigmatização, e eu acho que isso é fator transversal na sociedade, quer dizer, desde a pessoa quando é pobre começa a ser estigmatizada, e isso impede com que ela consiga fazer o seu percurso, digamos que normalizado, comparativamente com o que muito nós fazemos, e isso vai, ao longo da vida, criar determinados bloqueios que faz com que eles não conseguem mesmo e acabam por depois tomar as decisões erradas. Há situações mesmo a nível porque existem, obviamente, pessoas em situação de sem-abrigo que são ex-presidiários, porque a integração não existe, Exatamente. e eu sei de casos que as pessoas simplesmente saíram da prisão, e vou dar um exemplo, quer dizer, tinham que ir de sair da prisão, tinham que ir para a esquerda porque era onde estava o seu agente, e viraram para a direita.
Quer dizer, e isso levou a que, ora, estivessem desamparados, fossem para situações sem abrigo, estão a incorrer num crime, não é? Que depois levou a que mais tarde fosse já de mandado de captura e tivessem que ser, e fossem presos novamente. Portanto, isto são tudo situações que se nós, e neste caso o Estado, particularizando, não tem atenção, não tem uma forma de olhar para estes problemas desde a raiz, desde que nós nascemos, desde que nós estamos estruturados todos na nossa família, em que assumimos que a família é o pilar da comunidade. Quer dizer, e não estarmos de uma forma mais individualizada a viver, se não investirem numa formação desde a criança até à idade adulta e até depois disso, sendo contínuo, mas um grande investimento que possa fazer com que as pessoas possam ficar não só mais estruturadas, com melhor capacidade para tomar decisões, com melhor percepção de qual é que é o caminho correto ou o caminho ideal e que os leva a não criar essas decisões que depois geram essa situação. Eu acho que isso é essencial. Obviamente depois nas prisões, que se nós, é inevitável, não é? Obviamente nós infelizmente termos que prender determinadas pessoas, dada a índole de crimes que são. Mas quer dizer, as pessoas que estão lá dentro não pode ser um depósito, não é? Aquilo, eu julgo que devem de chegar, se calhar poderiam assumir uma prisão como uma entidade social, não é? Numa determinada índole, que iriam ajudar aquelas pessoas a reintegrar-se, perceber quais é que eram os problemas, perceber quais é que eram os bloqueios que poderiam ter-se, quais é que seriam as adições, quais é que seriam o seu historial todo, para depois poder trabalharem essas pessoas e ajudá-las a, quando elas saíssem da prisão, não tivessem que voltar. Porque depois também vimos que muitos deles, se calhar, até estão melhores lá dentro, voltam a fazer crimes para voltar. Eu ia precisamente pegar nesse gancho, que não é até uma subversão nos termos, quando dentro do espaço prisional é possível ao cidadão aceder a questões que são básicas e elementares em termos de cidadania, até em termos de dignidade da pessoa humana. Para quem anda pelas prisões, a investigação em que trabalha estas temáticas já se deparou por certo que dentro das prisões é mais fácil fazer um cartão de cidadão, em alguns casos, para si e para os filhos, por exemplo, quando menores. É mais fácil aceder à medicina dentária, a próteses de cirurgia plástica de reconstrutiva. Estou a falar de casos que conheci em concreto, até pela experiência no terreno de investigação, e que me interrogo se isto não é uma subversão nos termos, ou seja, se este Estado que no fim da linha atua com esta diligência, porque que ele não é o mesmo que lá atrás programa em políticas públicas toda uma construção da dignidade destas pessoas que, sem necessidade de ter que as prender, de cortar a liberdade para que elas tenham este acesso. E com isto trago-vos uma provocação também, que é o ponto de partida, que é, será então a pobreza um sinónimo de criminalidade? Então, quem comete crimes efetivamente tem por característica esta condição, esta classificação? Eu concordo plenamente e eu ia dizer aqui uma contraprovocação que é esta questão ou seja, a par disto tudo haver uma questão de preconceito, ou seja, muitas vezes o preconceito que existe é um preconceito, no meu entender, a montante e a jusante. O que é que isto quer dizer? É um preconceito a montante porquê? Porque, ou seja, parece que é mais crime o crime cometido pelo pobre, não é? Por aquele que não tem efetivamente meios para, no fundo, poder se ingrar, poder no fundo, ascender socialmente, profissionalmente, etc. E depois também, porque ao mesmo tempo os mais pobres ou aqueles que economicamente, portanto, não têm acesso a outros bens de consumo, também não têm depois acesso a uma boa defesa, não é? Ou seja, isto também depois transponde para depois na outra faixa, que é o crime dos mais ricos, ou seja, aqueles que têm acesso, no fundo, e têm dinheiro, efetivamente, não é? Para pagar a bons advogados, etc. Coisas que nós vamos todos os dias vendo, não é? E nos vamos apercebendo daquilo que é esta realidade,
é muito assim, não há como passar ao lado desta constatação, mas é um pouco isso. Mas depois, pegando exatamente nisso, Marco, que disseste, da questão parece que depois no espaço prisional há então o acesso a estes bens que não existe cá fora, não é? Que não existe, ou parece não existir, quer dizer, existir existe, mas que parece não estar, no fundo, tão facilitada Não é tão o disponível, seu não é tão acesso. disponível. Não é tão disponível, exatamente. Acabam por encontrar esse, no fundo, o acesso a esses serviços neste espaço, mas ao mesmo tempo, e no fundo a realidade prisional que eu também vi, também vivenciei e vi, mas ao mesmo tempo também há à boleia disto que é, no fundo, a política no fundo, este regresso a uma política repressiva, que no fundo nós estamos muito a ver e a voltar, aquilo que é a concepção do Estado, de uma política de tolerância zero, no fundo agora com estes novos totalitarismos, ou seja, tudo isto acaba por, no fundo, depois também encolher aquilo que são, no fundo, alguns direitos que eu me apercebia que estavam, no fundo, coartados à população reclusa e, no fundo, que eu via muitas vezes que não se efetivavam na prática, não é? Por exemplo, questões que hoje em dia, para nós, que é normal, que é estarmos aqui, no fundo, a conversar, ter acesso às tecnologias, e como é que no espaço prisional, por exemplo, esta questão, já não vou para a questão da saúde, para a questão, enfim, da educação, mas esta questão do acesso, por exemplo, aos meios de comunicação com o exterior, que já deviam estar muito mais, no fundo, até desenvolvidos, por exemplo. Portanto, não sei qual é a vossa opinião, mas eu, por exemplo, assisti muito a isto e interrogo-me, já na altura me interrogava, e continuo a interrogar-me relativamente a esta questão, não é? Que é uma questão, no fundo, básica. A verdade é que aí estamos a falar também de preconceitos sobre aquilo que é a intervenção com pessoas que estão ou estiveram em contacto com o crime, não é? E que estão em contacto com o sistema judicial. Bruno, isto de certo modo depois tem uma influência também naquilo que é a intervenção que instituições como o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo promovem junto desta população, já numa linha muito extrema, também tem, não é? Isto tem implicações. Tem, de facto, o tipo de pessoas que nós, infelizmente, acabamos por encontrar na rua, nota-se, quer dizer, as situações, isto de facto só estando lá, e eu aconselho todas as pessoas a que possam um dia, pelo menos, poder fazer ou por eles, ou com uma instituição, uma passagem pelas ruas e conversando com as pessoas, e vão perceber que alguns até conseguem contar a sua vivência e de facto perceber que é isso que acontece. Eu acho que uma coisa pelo menos em Portugal eu noto, e tudo isso, e falando até na questão das prisões, do que se passa, quer dizer, esse estigma, digamos, positivo de que eles têm tudo, às vezes também se passa o mesmo com as pessoas em situação de sem-abrigo, porque eles já têm comida, eles já lhes dão tudo, dão-lhe roupinha, para que é preciso fazer mais qualquer coisa? Quer dizer, e não é bem assim, não é de todo bem assim, não, parece que é. Mas eu acho que Falta-lhe muita coisa, falta-lhe os afetos, falta-lhe, enfim, muitas outras coisas. falta-lhes tudo. Eu há uns Tudo, tempos atrás sim. fiz um mapa cognitivo com outras instituições e, tivemos uns meses a fazer e aquilo é um caos. Desde questões sociais, questões de saúde física, questões de saúde mental, questões de consumos, questões de acesso à documentação. Uh, Quer dizer, pronto, ok, nas prisões tem-se acesso se calhar ao cartão, mas quer dizer, nós estamos a falar de pessoas que estão ali, estão no seu dia a dia, estão ao pé de outras pessoas, estão atingíveis, nós podemos chegar a eles. Um sem-abrigo não. Um sem-abrigo é muito difícil chegar a ele. E a questão da confiança, e se calhar na prisão é ou queres ou queres. E o sem-abrigo não, já está naquela posição de tem liberdade de escolha. Sim. Ok? Nuno, eu se calhar aproveitava e colocava aqui uma questão, que é quem são as pessoas que estão na rua? Porque podemos ter aqui uma imagem, mais uma vez, pré-concebida e um pouco viés da realidade. E, portanto, para quem está no trabalho, enfim, na prática, quem trabalha no terreno, quem são as pessoas que estão na rua? São pessoas iguais a nós. Precisamente iguais em todos os aspectos.
tiveram foi caminhos diferentes. Nós na rua temos desde, de facto, pobres, desde a juventude, temos ex-militares, temos licenciados, temos doutorados, temos pessoas que já tiveram muito e agora não têm nada, temos imigrantes, temos refugiados. Quer dizer, eu acho que temos tudo. Quer dizer, se nós olharmos para ali, conseguimos, se calhar, caracterizar uma população de sem-abrigo que não é muito diferente do que é, se calhar, o geral da população Da portuguesa. população. Uhum. Ok? Assistiu-se, eventualmente, dado este período que todos atravessamos, a uma alteração das pessoas que estão na rua e do número de pessoas que estão na rua? Vocês sentiram isso? Sim. Houve um aumento, nós tivemos um aumento de 73% em 2020. E sim, notou-se uma alteração no tipo de pessoa que iria para a rua, ou que veio parar à rua. Viu-se muitos jovens a vir parar à rua, pessoas que têm muito emprego precário. É um dos problemas de Portugal, é o não planear, é o não estruturar o país, não pensar o que é que queremos. E depois tudo isto que estamos aqui a falar acontece. Temos pessoas de restaurantes, pessoas de outros trabalhos de taxistas, de hotelaria, por aí fora, que perderam os seus empregos, muito jovens, e que depois tiveram que acabar por ir à rua, ou pedir comida, ou dormir mesmo na rua, portanto, de alguma forma, porque ou dormem, ou arranjam um sítio para dormir, ou comem, e isso de facto foi uma nova realidade, um novo tipo de pessoas que estavam precários, que é um dos problemas de Portugal, né? Por exemplo, nós Sim. temos a nível de emprego, isto ok, temos 6, qualquer coisa por cento de desempregados, mas quais é que são aqueles que podem dizer que eu tenho um emprego relativamente estável, posso tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas à vontade. É muito curto, se calhar. E se Sim. calhar o número seria superior. Uhum. Portanto, quer dizer, isto foi algo que a pandemia trouxe de novo, foi esta nova, que Essa foi diferente, agudização também. certo, Uhum. e que foi diferente do que aconteceu em 2008, na crise. Foi um bocadinho Então, diferente. Nessa altura apareceu muito mais pessoas que até tinham vidas estruturadas, ok? E que perderam as habitações, e que perderam os empregos, e isso levou a que fossem parar a essa situação de sem-abrigo. Levou também a que, após isso, muitos deles depois entrassem em. Houve situações de separação, em que passaram a ficar sozinhos, houve situações em que depois disso começaram a refugiar-se do álcool e outras drogas, e isso depois levou o caminho todo por aí fora, e muitos ainda estão na rua, outros já felizmente conseguiram sair, mas foi uma população um bocadinho diferente do que aconteceu agora. Uhum. Inês, eu abro também esta questão à discussão, mas incluo aqui uma outra. E esta questão, ou esta provocação, vai ao encontro também desta questão de quem é que encontramos na rua, mas prende-se com quem são as pessoas mais afetadas pela pobreza. Esta questão fala-se muito a nível da literatura sobre a feminização da pobreza, as vulnerabilidades e as interseccionalidades. E, portanto, acrescentava mais estes conceitos e estas características para o debate. Sim, eu só em jeito de complementação daquilo que o Nuno estava a colocar há pouco, que é que falta, parece que é mesmo o complemento, que é, no fundo, as pessoas que vivem nas ruas quase que delinquem para depois serem, no fundo, institucionalizadas na prisão e instituição. Ou seja, quase que é, no fundo, uma consequência, digamos que do facto eu vou praticar um crime porque sei que na prisão ou na instituição tenho, no fundo, o que comer, tenho onde dormir, tenho onde, enfim, tenho acesso à saúde, tenho acesso à educação, ou seja, há um bocado
ideia que é no fundo muito, muito popular, não é? Que é esta questão de, mas pelo menos ali eu tenho onde comer, tenho onde dormir, e no fundo penso que se volta um bocado a essa situação, que é de encontrar no fundo, no caos, encontrar pelo menos um consolo em estar, entre aspas, em reclusão, pela prática do Mas crime. isto é um bocado dramático pensar que esta visão comunitária do controle social, a ideia da bolha em que estas pessoas se podem mover, é um bocado dramático pensar que isto pode ser assim, não é? É a Sim, sim, solução. sim. Exatamente, exatamente. É um pouco dramático. Isto leva-me a outra questão que é a questão regressando aqui um bocado à questão do papel do Estado, que é quase mais barato em termos, digamos assim, mais barato encarcerar do que integrar as pessoas numa fase, ou seja, numa situação de não reclusão, ou seja, parece que é uma solução mais fácil, digamos assim, não é? A verdade é que não Mas é. não Mais é, A fácil de não verdade é que é. não é, não é? A verdade é que não Exatamente. é. O último relatório até Pois, que tivemos acesso, já nem sei, mas é sobre as prisões. Até nós falamos sobre isto no último Sim, podcast, exatamente. na última temporada. Um recluso, uma pessoa reclusa, custa ao Estado cerca de 50 a 60 euros por dia, cada pessoa reclusa. Portanto, esta concepção de que recluir é mais barato do que prevenir ou do que investir na ressocialização, na reintegração dessa pessoa, é uma ideia totalmente fora do contexto, não é de quem realmente não conhece sequer a realidade prisional e as consequências que advêm de uma reclusão. A verdade também é, Ana, que a prisão, prender é muito mais evidente para um esforço securitário do Estado, para uma política de até intimidação, não é? Dissuasão do crime por via, não é? Aquela ideia da finalidade das penas, que também lá está, intrínseca, não é? De uma certa admoestação da comunidade com esta prática de aprisionamento. Agora, isto não pode ser massivo. Porque Sem dúvida. na realidade, no Estado de Direito, os muros da prisão um dia cedem porque a pessoa tem que sair. E, portanto, só prender é uma ideia temporária, é uma ideia de segurança temporária, não é? Portanto, a massificação em si, eu acho que ela cumpre aqui muito mais esse objetivo do que, portanto, esta ideia de prevenção que podia ser mais barata. De resto, há vários estudos em vários campos, na saúde, na habitação, nesta área da reinserção, que vem-nos dizer exatamente isso. É muito mais barato prevenir, é muito mais barato trabalhar lá atrás. Porquê é que sistematicamente os Estados, isto não é um caso português, não é? Os Estados continuam a optar mais pelo fim da linha. Isso é que eu acho que é aqui uma questão interessante, não é? Porque isto passa-se um bocadinho também com a questão do sem-abrigo, parece-me a mim, que é a ideia, não é? A ideia Eu estava a lembrar-me disso mesmo, que eu acho que é uma analogia. Acho que a realidade é diferente em ambientes a realidade é igual em ambientes diferentes, porque no fundo o que se está a fazer então, eu desconhecia esses números, portanto, dos valores, e isso acho muito interessante, e era bom que viesse cá para fora de uma forma assim bem espelhada. Porque basicamente o que querem fazer é esconder. Eu acho que o que o Estado gosta de fazer é esconder, para não ver. E está resolvido que assim o vizinho que está ao meu lado fica confortável, não me chateia, não tem problema. Com as pessoas em situação de sem-abrigo é precisamente a mesma coisa. Se a gente os puder esconder, fantástico, ninguém os vê. Epá, assim isto é uma paz, isto é uma cidade fantástica, bonita, limpinha, não tem pobrezinhos. Basicamente a conversa é essa. E não acontece, quer dizer, e o que se tem visto é, naqueles locais em que assume-se, nós temos pessoas em situação de sem-abrigo, vamos resolver a situação, ok? E isso começa a gerar consequências positivas, basicamente. A nível porque essa questão do da prevenção, quer dizer, nós somos uma sociedade, pelo menos a ocidental, é uma sociedade muito, muito reativa e infelizmente parece que conseguimos contagiar os orientais com isso, portanto isto já está um mundo global muito reativo e pouco preventivo. Porque quer dizer, nem é preciso fazer contas para nós percebermos que fica mais barato.
ok? É óbvio, é uma coisa muito simples, muito factual, muito direta, perceber que é muito mais simples nós precavermos o problema do que depois estarmos a gerir um problema que já ganhou uma dimensão ah, titânica que muitas vezes é quase impossível de resolver. E o que está a acontecer nas pessoas em situação de sem-abrigo é um grande foco na pessoa que está na rua, fantástico, acho muito bem, mas começa-se, não se toma muita atenção ao que está a acontecer antes, a montante. E se nós estivermos a ter um crescimento, se eu tiro um, mas estão a entrar dois para a rua, quer dizer, há aqui um problema grave, não é? Porque não estamos a diminuir de toda a população. E isso é Nuno, o que tem visto. isso leva-me aqui a um bocadinho a recuperar a questão da Ana e deixava o repto aqui, se calhar até mais à Inês, que sei que tem trabalhado mais estas questões ligadas ao racismo, para voltar aqui à questão das vulnerabilidades. Aquilo que são os processos de algum modo, violências sobrepostas e algumas interseções da sociedade, alguns grupos, estou-me a lembrar das mulheres, estou-me a lembrar das pessoas racializadas, porque depois quando olhamos para a pobreza, nós encontramos esta identificação, não é? Portanto, o que é que isto, como é que isto se reflete e o que é que na verdade pode e deve ser feito no terreno para também aqui não falarmos só em fim de linha, não é? Como eu gostávamos de certo modo a falar com a situação dos sem-abrigo e a situação das pessoas que estão presas. Sim, ou seja, a questão de haver aqui uma certa sectarização, ou seja, destas pessoas estarem estritamente ligadas a processos no fundo, de estarem mais aliadas, ou de serem a tal sujidade, não é, da sociedade, que importa, no fundo, tirar do spotlight, por assim dizer, não é? Mas também tem muito a ver com isso, não é? Ou seja, todos os dias, no fundo, eu tenho conhecimento de casos, não é? De pessoas que, no fundo, devido, por exemplo, à sua cor de pele, têm exatamente este problema, não é? Ou seja, são completamente. Por questões muitas vezes ligadas, por exemplo, até eu não queria aqui falar muito da questão do crime, porque não estudo muito essa situação ligada à questão da racialização das pessoas, por exemplo. Mas, por exemplo, no acesso a serviços, na habitação, no acesso à saúde, em que as pessoas, só pelo facto de terem aquela característica, no fundo, são automaticamente, quer dizer, despojadas daquilo que é. Daquilo que são os seus direitos fundamentais, não é? Ou seja, Ainda como ontem, ir. ainda Sim, ontem nos lançava uma campanha, a Rede Europeia Antipobreza, que pegava precisamente nestes estigmas e nestes clichês, muitas vezes ligados a violências conectadas com o racismo, com o feminismo não é uma violência, queria dizer o femicídio, etc., em que as conecta com aquilo que é a realidade da pobreza, não é? sim, exatamente. E, por exemplo, eu não tenho lidado, ou pelo menos não conheço estas situações destas que aconteçam com pessoas que lá está, que tenham capacidade económica, ou seja, normalmente, apesar de não haver dados exatamente que apontem nesse sentido, ou pelo menos não está estudado, mas normalmente são pessoas de meios muito pobres, não é? Ou seja, que não têm capacidade para, no fundo, quer dizer, aceder a certos serviços ou, no fundo, aproveitar de determinadas, portanto, enfim, serviços e outros bens, não é? Acesso a outros bens. Mas, sim, E, Marco. apenas lançar aqui uma questão intermédia, que é se o facto de não conhecermos o número exato das pessoas racializadas que vivem em Portugal e onde é que elas estão a residir, porque há um impedimento alegadamente constitucional de o colocar nos censos para podermos reconhecer demograficamente o nosso país a este nível, se isto também não vai ter implicações naquilo que é uma certa omissão de políticas públicas concretas para estes grupos. Sim, isso é exatamente a questão central de não conhecer
conhecermos exatamente os números, e o facto de não conhecermos os números leva exatamente a essa consequência, que é a omissão, não é? A falta de intervenção depois do Estado naquilo que são políticas no fundo de combate a estes fenómenos. No fundo, até práticas discriminatórias, enfim, evidentes. Não quer dizer que não haja já instrumentos, obviamente que sim, mas muito se poderia fazer relativamente a estas questões, não é? E a falta de dados é exatamente essa, portanto, leva a esse perigo que é depois a falha da intervenção dos organismos que estão estreitamente ligados a esta questão, não é? Sim, Nuno, agora retomando ainda esta questão de há pouco, de quem é que estava na rua, a minha questão agora direciona-se para uma questão mais de género. Quem está mais na rua? São os homens, são as mulheres? Qual é a vossa percepção do terreno? São os homens, nitidamente são os homens. Há mulheres, há mais mulheres do que se julga, ou do que a percepção assim o diz, mas a maior parte são homens. É uma grande quantidade de homens que vêm parar a rua. Eu aqui acho que isto é a minha leitura como cidadão. Eu acho que a mulher acaba por ter uma capacidade estrutural bem melhor que o homem. E quando se vê numa situação sozinha, porque a maior parte das pessoas em situação de sem-abrigo, vocês são todas pessoas sozinhas, não têm ninguém. Porque, quer dizer, podem ter, mas estão longe e não e acabam por se afastar e ficar naquela situação. E o que eu noto é que a mulher acaba por ter uma capacidade de muitas vezes não ir parar essa situação. Isto é somente a minha percepção como cidadão e do que eu vejo e do que eu vou analisando. Não tenho de todo dados científicos que O que é, suportem o que eu estou a dizer, ok? certo, o que é Ah, realmente, enfim, diferente daquilo que a própria literatura vem dizendo, não é? Porque as mulheres não têm assim tanta estrutura. Aliás, fala-se até de um conceito que há pouco até eu referi, que é a feminização da pobreza, porque as mulheres têm aqui um conjunto de características que tendem a estar mais vulneráveis, mulheres, crianças, obviamente, mais vulneráveis a estas fragilidades sociais. certo, mas se calhar, isto é assim, nós se calhar somos uma sociedade patriarca, digamos assim, na rua, para não dizer machista, mas se calhar muitas vezes dentro de casa não acontece isso. Em muitas famílias, em muitas comunidades, muitas vezes é a mulher que é o suporte, que é a estrutura da própria comunidade ou da família. Portanto, eu acho que isso, e tem sido, não só aqui nas comunidades, se nós formos se calhar para o Alentejo, se formos para o Norte, se calhar vemos isso. Vemos o homem anda na rua todo porreiro, chega dentro de casa, a coisa se calhar funciona diferente, não é? Isso também tem muito que ver com a representação do papel da mulher, Correto, ter uma visão um bocadinho mais arcaica, não é? Daquilo que era o labor e o certíssimo. papel que a mulher tinha na família. Bom, o nosso tempo gira e rola, e aquilo que vos tinha no fundo aqui em jeito de repto final, para vos lançar, era que um comentário, ideias para o futuro, o que é que falta fazer, que é muito, sabemos, mas o que é que podemos ainda aqui, em algumas interseções e nas áreas que vocês vão trabalhando, o que é que pensam que pode mudar e que não está feito, que gostariam que estivesse? Bom, eu diria, em jeito de remate, não é? Quer dizer, e falando um pouco mais, não é, da realidade prisional, que é no fundo onde estou mais à vontade, na verdade, mas eu penso que tem de haver uma reformulação, no fundo, para quebrar este ciclo de pobreza e para quebrar aquilo que é depois os números e os dados que vimos tendo conhecimento da questão da reincidência, não é? Para quebrar um pouco esse ciclo, eu penso que se deve atuar muito na questão da organização do espaço prisional.
quer dizer, é um dos há muitos outros problemas, mas este problema, atendendo até depois a outras formas de criminalidade que vem no fundo agraçando, não é? Por exemplo, a criminalidade organizada, enfim, criminalidade mais violenta, ou seja, e a questão da organização do espaço prisional, eu penso que tem muito que ver com esta quebra destes ciclos, ou seja, no fundo para redirecionar aquilo e a forma e a capacidade de intervenção nos diversos no fundo, mulheres e homens em reclusão, ou seja, isto tem muito impacto, não é? Naquilo que depois no futuro a carreira dessas pessoas, não é? E o regresso à sua vida, digamos, normal, em sociedade, tem esse impacto e, portanto, eu acho que esse é um dos pontos onde tem de se investir a meu ver. Essencialmente, pronto. Depois há aqui outros problemas, obviamente paralelos, mas eu não queria entrar muito por aí, portanto não temos já muito tempo, mas assim de repente é esta a minha grande questão e que problematizo e no fundo que venho interrogando ao longo destes anos, mas penso que passa um pouco por aí. Nuno, jeito de remate final. A pobreza é mesmo sinónimo de criminalidade? Eu acho que não, sinceramente não tenho muito não tenho toda essa ideia. Acho que pode ajudar a gerar, mas lá está, eu se calhar depende do grau de crime que estamos a falar. Se for financeiro, é claro que quem é pobre não rouba muito, ah, em comparação. Mas eu não acho que seja por aí. Eu acho que o que Portugal precisa e falando concretamente da nossa realidade, é de um plano. Eu acho que nós temos de saber o que é que queremos para o nosso país. E era isso que eu gostava que todos de uma vez por toda se sentassem e percebessem o que é que nós queremos para o país. Não é planos, não é planinhos, é o que é que queremos fazer disto. E perceber as realidades todas, perceber, começar a trabalhar desde o início a prevenção, a formação das pessoas, uma educação correta, estruturar tudo direitinho para a integração nos empregos, em tudo, e que funcione na perfeição, ou pelo menos o mais aproximado possível que se consiga. O que eu vejo, eu posso dizer que o que eu vejo é que falha muito a intervenção. As associações, não todas, mas algumas com mais responsabilidade e até estatais, quase que perdem a noção do que é a sua missão e deixam de executar, pura e simplesmente, por outros fatores ou por ideologias, sejam elas quais forem. E muitas vezes o que acontece é gerar uma inércia total na forma como conseguem integrar as pessoas. Simplesmente não conseguem, porque exigem das pessoas, que muitas vezes têm menos possibilidades ou menos capacidade educativa, se calhar que lhes leva a que não consigam se calhar perceber ou percepcionar as coisas, algumas regras, como é que podem funcionar, e estou a falar até de regras legais, porque não têm acesso a isso. E o que eu vejo é que não atuam, as pessoas ficam bloqueadas naquele processo e dali não saem. E o que se vê são as diversas instituições, digamos assim, no seu todo, muitas vezes aparentam estar a trabalhar em conjunto, aparentam estar a desenvolver qualquer coisa, mas depois na prática nada acontece. E eu acho que é de uma vez por todas nós percebermos qual é que é a nossa missão, o que é que nós pretendemos fazer disto, que resultados é que queremos e desejamos obter, e simplesmente nos focarmos nisso e não quando surge um obstáculo, criarmos outro para tentar resolver esse obstáculo, depois não conseguimos fazer absolutamente nada. Eu acho que era um bocadinho por aí. Parece-me um repto mesmo muito interessante e é uma ótima maneira de terminarmos este terceiro episódio do Criminis. Muito obrigada a ambos por Muito estarem obrigado a ambos. aqui neste episódio connosco e por terem partilhado o vosso conhecimento. Vamos depois também deixar alguns links que remetem para o trabalho de ambos na própria descrição do podcast. E já sabem, para quem nos ouve, não se esqueçam de nos deixar o vosso feedback, as vossas opiniões, os vossos comentários relativamente a este episódio e a todos os outros que já foram lançados, porque para nós é realmente muito importante ouvir a vossa opinião, não é assim, Marco?
É isso mesmo, e já sabem, para ouvir novamente este episódio ou rever os episódios da primeira temporada do Criminis, estão todos disponíveis em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify.